O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no ano de 2019, no primeiro trimestre. O tema que nós temos neste trimestre é Grandes Doutrinas da Bíblia, e este tema maior é para a classe de jovens e de adultos. Dando sequência ao nosso trabalho dessa noite, a nossa lição, já estamos na lição de número 4, com o título A Doutrina sobre o Homem. Tivemos uma lição introdutória, depois 2 lições a respeito de Deus e agora sobre o homem. Na sequência nossa, para as classes, nós temos colocado o Salmo de número 8 como sendo a leitura bíblica. E assim já podemos estar lendo o texto que diz para nós: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo de teus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o nome sobre toda a terra. Aí temos esse Salmo de número 8, colocando desta forma o que é o Filho do Homem. Diante de todo esse universo, e também dos seres celestiais, que é o homem. Mas, entretanto, aqui se fala bem claro que Deus o colocou com um plano muito alto, muito grande. E a palavra aqui fala para ter domínio sobre tudo que foi criado. Agora, atenção, que na verdade essa palavra é primeiramente em Cristo Jesus, mas está mostrando que o plano é que o homem seja isso, dominador, elevado a uma nobreza muito grande, mas que na verdade, pela lição nós vamos ver, não é o homem natural que vai conseguir isso, mas tão somente o homem que estiver junto com o propósito de Deus, que está centralizado em Cristo Jesus. Então é o homem, sim, criado por Deus, mas aperfeiçoado em Cristo Jesus. Aí sim é o homem do Salmo de número 8, homem como cada um de nós, não somente no aspecto masculino, mas também feminino, porque essa palavra é, vamos dizer assim, ela é ampla. No português, podendo significar, ao dizer homem, o ser humano, macho e fêmea, obra das mãos de Deus.
Então, Deus não foi corrigindo as coisas à medida do tempo que o homem falhava, mas tudo isso estava previsto, e o aperfeiçoamento do homem é Cristo Jesus. Precisamos chegar à estatura de varão perfeito, de ser humano perfeito, a altura e medida, a estatura de Cristo Jesus. Observe que esse salmo é muito importante, mas repito, primeiramente Cristo Jesus e nós nele. Dando continuidade à nossa lição, a doutrina sobre o homem, uma quarta lição do trimestre que trata grandes doutrinas da Bíblia. O textual proposto é o verso 27 de Gênesis capítulo 1. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Muito bem, dando sequência à nossa lição, para termos este estudo, colocamos dentro do nosso padrão de 3 itens tópicos para o desenvolvimento, sendo esses na lição presente: primeiro, a origem e natureza humana; segundo, seu lugar no propósito de Deus; e terceiro, sua condição antes da queda. Assim colocado, já vamos para o nosso material de classe, e dele nós retiramos alguns itens em resumo, iniciando numa introdução assim colocada. Tão importante quanto a doutrina sobre Deus é aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre o próprio homem, sua origem e natureza, bem como sua condição antes e depois da queda. Sem este conhecimento, não podemos entender como nos relacionarmos com Deus, nossas capacidades e limitações, nem o nosso lugar nos desígnios divinos. Veremos então que desta doutrina dependem outras doutrinas fundamentais, as quais estudaremos oportunamente na sequência das próximas lições. Muito bem, as nossas primeiras lições então foram a respeito do Criador, o Todo-Poderoso, no seu grande amor e num projeto próprio, ele faz o homem. E agora, depois de estudar o Criador, naturalmente, vamos ver, entender melhor, mais precisamente, o que nós somos, o que é o homem, o que é o ser humano, macho e fêmea, o que são eles no projeto de Deus, segundo as Escrituras. Seguindo em frente, dentro do primeiro tópico, a origem e natureza humana, na lição, a doutrina sobre o homem, vamos para um primeiro parágrafo e também um subtópico. Se o tópico do desenvolvimento é a origem e natureza humana, nós temos agora a sua criação. Muito bem, tiramos esse resumo no primeiro parágrafo, sua criação. Como todos os outros seres viventes, o homem também deve sua origem e existência ao Deus Todo-Poderoso. Formado no final do 6º dia, ele é a obra conclusiva daquele período em que os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. O relato das origens nos informa ainda que Deus criou tanto o homem como a mulher, embora acrescente em maiores detalhes que primeiro veio o homem, o ser masculino, e depois, a partir dele, Deus formou a mulher, o ser feminino. Tal como os outros animais criados para se reproduzirem, segundo a sua espécie, a este primeiro casal, uma vez unido como um só corpo, também foi dado o poder de frutificar e se multiplicar e encher a terra. Isto foi confirmado após o dilúvio, e assim toda a humanidade, na sua multidão de povos e variações de cor, língua e habitações,
remonta sua origem a um só sangue, a um antepassado comum. Muito bem, a origem de tudo. Deus, o Criador, fez tanta coisa, mas deu um destaque especial àquele que vem depois a ser chamado o homem, e é o que nós vamos estar considerando na sequência. Mas vejamos primeiro esses pontos. Deus fez, irmãos, vamos entender, primeiramente a ordem celestial, os lugares que na verdade são da sua habitação, onde lá estão, e que nós podemos ver em toda a Escritura, os 24 anciãos, os 4 querubins que assistem diante de Deus, vemos falar do serafim, vemos falar da grande multidão dos seres angelicais. Muito bem, tudo isso antes, e num tempo determinado Deus vai fazer todo o sistema físico deste universo, e em particular o homem, a quem lhe dá características especiais, ou de quem fala palavras muito mais, vamos dizer assim, enobrecedoras. Agora, é importante nesta lição, dentro do momento que estamos vivendo no país, que muitos falam de gênero, que Deus criou macho e fêmea, só isso que Deus criou. Agora, os homens confundidos estão longe do projeto de Deus, até nisso que é mais básico, até para todos e qualquer tipo e espécie de ser vivente na face da terra, que sejam os peixes, aves, répteis, feras e gado. Os homens estão perdidos, criando coisas que não existem. Perdoe, nós estamos na classe para adultos, jovens e aqui presente mais os professores. Coloco assim: Deus criou isto, e para alguma compensação ou atração, Deus criou a sexualidade com os seus deleites naturais. O deleite para o masculino e o feminino é o mesmo que nós chamamos o sexo. Agora, as muitas variedades que os homens estão procurando para terem prazer, isso não é gênero. O gênero, na verdade, é macho e fêmea. O resto é deturpação dos homens, que eles criam muitas situações para terem prazer, longe da nobreza objetivo para o que ele criou o homem. E, digamos, o ser macho e fêmea estão perdidos, inventando coisas. Na verdade, é uma oposição. O príncipe das trevas está triunfando sobre essas mentes, trazendo ao mundo essas ideologias praticamente irracionais, totalmente fora do entendimento das criaturas. Mas Deus criou o homem, macho e fêmea. E observe que só o ser humano em si mesmo, considerando a sua origem, já é uma nobreza ele, com tanta capacidade. E uma coisa importante que eu destaco, quando Deus fez a situação de macho e fêmea, foi para se complementarem, um numa característica de vocação, outro noutra característica de vocação, e os dois se complementam, com uma nobreza ainda maior, de gerarem novas vidas. O que é? Vimos na lição sobre o Criador, só Ele tem poder, só Ele tem poder de dar vida, mas Ele deu ao homem também criar vidas, o que os anjos no céu não têm, mas o homem, ser humano, tem a capacidade de gerar outros seres. Ou seja, perdoe dizer assim, se existe um mundo celestial, Deus criou um mundo paralelo e o homem é o gerador de vida, como se fosse dele a capacidade, mas na verdade é de Deus, delegada a ele na face da terra. Uma grande nobreza isso. Mas os homens têm se desviado de Deus. Continuando, pelo que a verdade é essa, que todos
muitos bilhões de seres humanos que agora vivem no planeta Terra, todos vieram de um mesmo homem, de uma mesma mulher. E à medida que a ciência avança, irmãos, deixa a ciência avançar, mas ela vai sempre estar se colocando numa situação de que confirma as verdades de Deus. Como atualmente descobriram alguma coisa especial que só as mulheres têm, que caracteriza toda a linha das mulheres, mostrando que todos vieram de uma mesma mulher, cumprindo aquela palavra que Adão falou, uma das primeiras palavras que ele usou, referindo-se à mulher, dizendo, e isso num momento especial da sua história, chamando a mulher de Eva, a mãe da vida. Olha que nobreza, mãe da vida. E só macho e fêmea tem a vida, o restante é confusão e perda da nobreza do ser humano, desviados de Deus, afundados no abismo e na profundidade das trevas espirituais em que se encontram. Mas dentro disso há palavras, vamos dizer assim, bíblicas em Gênesis que falam claramente, só vamos estar falando, colocando dentro da lição, mas já é de conhecimento geral. Mas quem sabe alguém ainda não percebeu alguma palavra simples que está nas Escrituras. Assim, no capítulo 1, verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus o abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Outra coisa ridícula do tempo presente, as ideologias atormentando as mulheres e dizendo que elas têm que ser igual aos homens. Absurdo e tolice, porque Deus tem um plano melhor, muito melhor, de macho e fêmea serem iguais a Deus, e eles ficam brigando entre eles, querendo um ser igual ao outro, trazendo somente confusão na face da terra, uma rebeldia na ordem natural das coisas na face da terra, dizendo para as mulheres que elas têm que ser iguais aos homens. Ridículo. Elas são muito nobres na vocação que Deus deu, muito melhor no aspecto da geração de filhos, por exemplo, do que os homens. E o homem tem a sua vocação na sua nobreza também, pelo que nenhum nem outro é maior é Deus, e um plano para o qual ambos são chamados, para estarem na eternidade iguais a Deus. Por que lutar para ser igual ao homem que perece? É melhor ser igual a Deus. Portanto, percebamos a loucura do mundo diante daquilo que Deus na verdade tem colocado. Gênesis capítulo 2, a formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Continuando, um pouco antes, não vamos continuar não. Deus faz perdoa dizer assim, o boneco de barro. Boneco de barro seria o tempo todo. A distinção é que Deus soprou, deu fôlego de vida ao barro, e se transforma nisso que nós somos, que nós mesmos não temos alcance de entender toda a nossa própria estrutura. E a ciência continua aí, pesquisando e descobrindo coisas. Só não pode inventar, que aí dá errado. Mas se descobrir algo científico, comprovado cientificamente, só vai confirmar as coisas de Deus. Portanto, entendamos isso. Próprio de nós, essa palavra que aqui está em Gênesis 2:7. Somos o que somos, pó, fôlego de vida de Deus, e viramos um ser pensante, e que executa também, e que pode aperfeiçoar o que pensou antes, e vai desenvolvendo. E não se esqueçam, macho e fêmea, para se multiplicarem. Continuando, ainda em Gênesis, verso 20, essa palavra já é no capítulo 2. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo animal do campo,
Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe-a para Adão. Deus já estabelecendo, a mulher é parte do homem, e com o homem forma um ser pleno, macho e fêmea se completando, ou se complementando, se querem sim colocar. Então observem, o homem sábio, nada de homem da idade da pedra, e o homem da idade do metal, nada disso. Deus já criou o homem sábio. Só ver esse ponto aqui, ele deu nome a todas as aves, a todo o gado, a todo animal do campo. Vá experimentar isso. Vá experimentar isso. A gente não consegue hoje. E Adão foi olhando o animal, analisou, tal nome, outro. Se fosse o nosso caso agora, coloca todos os animais na nossa frente, a gente começava a pensar, inventava um jogo de palavras lá e pronto. Ao que chegasse no 10º, já tinha esquecido o primeiro. E são miríades de animais. Só para a gente entender o quanto o homem tem decaído através dos tempos. Mas depois da formação da mulher, que nós já destacamos, parte dele, se complementam. Continuando, pois Gênesis 9: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. E o verso 18: e os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Aí está a criação e a colocação firme, positiva, categórica de Deus, mostrando que ele fez um casal e desses encheu todo o mundo. Esta é a verdade. Pelo que já começa o entendimento: somos irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma linha genealógica, somos de uma mesma árvore genealógica, sendo que acima de tudo está Deus, o Criador. Continuando mais um pouco, em um parágrafo segundo, ainda a origem e natureza humana, num subtópico 2, sua natureza. Outra vez, do material de classe extraímos: quanto à composição do ser humano, a princípio não encontramos nada nas Escrituras que o diferencie materialmente das outras criaturas, tendo sido formado a partir da mesma terra, assim como elas, e sendo animado pelo mesmo sopro, fôlego ou espírito de vida proveniente de Deus. Ele também é chamado de alma vivente, junto com os animais, pois, como estes, é um ser animado, que desfruta de vida que não é própria, mas doada por Deus. Mas a isso devemos acrescentar que, sob outro aspecto, há uma diferença notável entre o homem e os animais. Ele possui faculdades inalienáveis, tais como vontade, intelecto, emoções, as quais compõem o seu caráter, que o individualiza entre os seus semelhantes. É a parte imaterial e invisível do seu ser, mas ao mesmo tempo indissociável da sua condição de alma vivente, pois é somente enquanto o corpo animado pelo Espírito, ou o corpo é animado pelo Espírito, é que tais faculdades podem ser exercidas. Em outras palavras, o homem é um ser indivisível, o exterior e o interior estando entremeados de tal forma que somente Deus é capaz de distinguir uma coisa de outra. Muito bem, aí está. E aqui é importante considerarmos: Deus fez um ser. O que é ser no português? Objeto, um boneco de barro. Mas depois
assoprando seu fôlego de vida, o objeto passou a viver. O ser ficou vivo. E a expressão bíblica é alma vivente. A palavra alma, na sua origem, é o ser. Nós fazemos banco, fazemos cadeira, fica nisso. Mas se Deus soprar na cadeira e soprar no banco, aí vocês vão ver um banco vivente, uma cadeira vivente. Espero que me entendam nisso. É um ser, é um objeto. Só que Deus não soprou. É um banco, é uma cadeira, e não tem nada de vivente. Mas quando Deus soprou no boneco de barro, aí passou a ser um ser vivente, formando assim o homem. Coisa simples de entendermos. Então o que somos em princípio? A origem da matéria, barro, pó. O que mais? O sopro de Deus. Então o que há de glorioso em cada um de nós? O que é de Deus. Porque o que é próprio do homem não é assim nobre, não. Então ninguém tem que se gloriar de nada. De nada, nada, nada. Porque a excelência que possa haver em alguém não é dele. É a operação de Deus. E na verdade individualizando uns dos outros. É a sua capacidade de criar seres em bilhões. E nenhum igual ao outro. Até na digital, também no código da formação da íris, quanta coisa, no DNA, e vai por aí afora, deixa a ciência avançar. Então, vamos entender bem. Só que depois essa palavra alma ficou meio abstrata. Tudo bem? Mas a origem é objeto, ser. Depois começou a ter outros significados. Aí vem que a alma é a parte não visível do homem. Tá bom. O pensamento, os projetos e tanta coisa que envolve o próprio ser humano, mas que ocorre dentro dele. Vamos entender isso. Produzido por estar vivo. Uma vez que morre, não tem vida, apaga-se tudo. Porque a virtude que o homem tem, as coisas abstratas que ele tem, amor, ódio e tantas outras coisas, apaga-se quando cessa a vida. As coisas existem juntas, o ser vivo com o que é abstrato próprio dele. O corpo, na verdade, é só a manifestação do seu ser. E quando ele começa a agir ou falar, aí sim ele está apresentando o seu interior, que não é visível, mas que existe e que é ele mesmo, preso à estrutura do seu corpo. Apagou tudo. Vamos entender isso. Já é princípio importante que vai ser detalhado em lições mais futuras. Muito bem, só que Deus sabe o que é pó, o que é próprio do homem e o que é dele. Só Deus. Hebreus 4, nós temos uma passagem bem clara nos primeiros versos, dizendo que o homem tem a sua formação, mas Deus sabe direitinho onde está uma coisa e outra. Muito mais que um médico só separa a matéria, isso daquilo. Mas Deus sabe separar o que é matéria do pó e o que é dele, que ele estabeleceu na sua criatura, o ser humano. Mas, vendo outros textos bíblicos que podem nos ajudar a relembrar algo básico, que na verdade já temos ciência. Gênesis capítulo 2, verso 19: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. O destaque nesse verso 19 é que Deus formou tudo da terra, e o homem também da terra. Então as aves Deus fez do pó, e os peixes Deus fez do pó, e Deus fez do pó. Tem mais alguma coisa? Deus fez do pó. E por fim, aí depois nós vamos ver mais a parte, o homem, com o destaque particular dele. Portanto, como Deus fez o homem e descreveu em detalhes, ele fez todos os seres viventes, animais, répteis, aves, peixes, etc. Precisamos entender isso.
E daqui a pouco teremos mais palavras. Em Gênesis capítulo 7, verso 21, quando fala do dilúvio, volta a este princípio: e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se lança sobre a terra, e de todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Está bem claro? Aquele que não teve condição de ter a respiração do ar representativo do fôlego de vida de Deus, pronto, pereceu. Ainda no capítulo 1, verso 20, disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Verso 24, e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Mas o destaque desses versos é: a todos os seres viventes, peixes, aves, todos os répteis, animais diversos e o homem, todos são alma vivente, uma obra de criação de Deus, a quem Ele deu vida, ou seja, da vida que é própria dele, o seu fôlego de vida, seu espírito de vida, sopro de vida, e as pessoas podem colocar muitas outras palavras. Então estejamos atentos para isso, tudo igual. Agora, passando à frente, lembrando que nós estamos considerando neste assunto a natureza do ser humano, macho e fêmea. Nós estamos vendo a sua natureza primeiro em Gênesis, agora em Eclesiastes e em Salmos. Eclesiastes 3, verso 19 e versos seguintes, Salomão, é um sábio falando, diz para nós: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte, quem garante, quem afirma que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Muita gente faz uma separação grande de homens e animais. Tá bom, existe uma grande diferença, mas ao mesmo tempo na sua natureza é a mesma coisa. O que tem de especial o homem? O que tem de especial no nível terreno é que o homem, por exemplo, o que eu posso falar? Eu já disse agora há pouco que o homem projeta uma coisa e faz. Eu fiz uma casa bela. Depois ele para assim: mas se eu fizesse desse jeito, daquele jeito, ia ficar melhor. Ou ele desmancha e faz de novo, ou ele constrói outra do novo modo que ele aprendeu, aprimorando e assim mostrando que desenvolveu, frutificou na sua capacidade, no seu conhecimento, e pode aplicar coisas melhores. Desenvolve do que não existe alguma coisa nova. O homem faz isso. Agora os animais não, de modo geral os animais ficam na mesma rotina. Parece que o que foi feito, ou que aprenderam a fazer, não podem desenvolver, ou porque já é perfeito demais. Por que iriam mudar? Por que iriam mudar? Por que o bicho da seda vai mudar a sua produção se é perfeita demais? Mas pois, talvez, se tivesse a capacidade de mudar, aí já ter seda azul, seda vermelha, seda cor de pêssego, seda, aí teria uma variedade. Mas não, o bicho da seda continuou produzindo a mesma seda, e a abelha continua fazendo o mesmo mel. Não tem sabor chocolate, nem sabor baunilha, nem outro sabor qualquer, é o mesmo mel. A única diferença, sabor, é a origem do material, obra-prima que ele pegou. Se é frutas ou flores, vamos dizer assim, da laranja, é um saborzinho. Se for de outra flor qualquer diferenciada, pêssego e outros mais, outro sabor, mas é a mesma coisa. Ele não acrescentou nada da natureza natural que Deus já deu. Mas atentem para isso.
Aí está a excelência do homem, a imagem, que nós vamos ver daqui a pouco, de Deus. Ou seja, ele cria algo que não existia. Os outros não têm isso. Vamos continuar? Salmo 146, verso 3, a palavra: não confieis em príncipes nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O que é abstrato nele se perde, porque não tem mais vida. Aí ele não pensa coisa alguma, não odeia ninguém, não ama também ninguém, e não tem gosto por mais nada, porque as suas faculdades abstratas, que alguém chama de alma, erroneamente, não, é o ser se manifestando na sua característica de individualidade, que morrendo, perdendo o fôlego de vida, apaga-se tudo. Simples. E as pessoas criam coisas. Aqui já fica reforçado nessa palavra que nós dissemos antes, do conhecimento verdadeiro do que é o homem. Vamos ter depois outros desdobramentos em títulos de doutrina que depois vamos ver. Por exemplo, a imortalidade será mais para frente. Continuando, portanto, e dando sequência ao nosso estudo, em um segundo tópico, seu lugar no propósito de Deus. Alguma coisa já tem sido falada, já conhecemos, por isso vamos estar atentos na nossa lição, de a gente, por conhecer esse algo conhecido, a gente sair da linha, vamos dizer assim, dos tópicos e dos subtópicos. Aí a gente vai estar atropelando, trazendo assuntos posteriores antes da hora. Está claro assim? Como professores precisamos nos deter em cada tópico para melhor entendimento, e aí lançar a nova matéria, o novo assunto no momento mais preciso. Continuando então, ainda do nosso material que é distribuído em classe, nesse tópico segundo, seu lugar no propósito de Deus, estudando o homem, a doutrina sobre o homem, o propósito de Deus. E vejamos, primeiro subtópico, sua preeminência sobre a criação. Já temos falado algo, ele é especial, ele está acima de tudo, foi dado a ele domínio sobre tudo. Mas vamos ver mais alguma coisa. Então, passando a leitura, assim como todas as coisas foram criadas segundo o sábio conselho de Deus e cooperam juntamente para a execução do seu grandioso propósito, a criação do homem recebe especial destaque nas Escrituras, na citação expressa da resolução de Deus a seu respeito: façamos o homem. Eu não ouvi Deus em momento nenhum falar: façamos o bagre, façamos a corvina, vamos fazer agora que mais? A sardinha, vamos fazer o pombo. Deus foi fazendo. Chegou na hora do homem, parece que ele chamou atenção para todos: façamos o homem. Aí pronto, todo mundo estava distraído com alguma coisa. Palavras minhas, né, irmãos? Irmãos, entendem. Aí todo mundo ficou: o que é agora? O que tem de novo aí? Pronto. E vem a criação do homem. Mas continuemos nossa leitura. Isso quer dizer que em todas as obras anteriores pelas quais o mundo fora criado, moldado e adornado, Deus tinha em vista o homem como seu principal habitante, como aquele que faria uso dos melhores recursos da terra e exerceria um justo e bondoso domínio em nome do seu Criador sobre as demais criaturas. Um domínio segundo Deus. Pronto. O homem acima, porque Deus colocou. Já o fez de tal forma que pudesse dominar tudo, sujeitar e etc. Então, existe uma preeminência na ordem de Deus. O destaque primeiro: façamos o homem. Chamando atenção para tudo, é algo especial. E último, e complementa tudo. Mas vamos ver algum texto bíblico para lembrarmos disso. Quando no verso 28, primeiro capítulo de Gênesis: e Deus os abençoou, o homem, macho e fêmea, e Deus lhes disse: frutificai,
multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. Deus os abençoou. Tudo que Deus faz é abençoado, mas Deus tem poder para abençoar em um nível maior, digamos assim. E aqui a expressão de destaque: aquilo que Deus fez o homem, para esse, uma chamada de atenção, e depois abençoando e delegando poderes. Ele não deu poder para o leão. Dizem que é o rei da floresta, mas o rei da floresta tinha que ser o homem. E assim por diante. Só que, já disse antes, estamos muito distante do projeto inicial de Deus, do entendimento e da vivência para a qual Deus tem nos colocado. E por isso mesmo que essa lição é o propósito de Deus neste tópico segundo. Continuando um pouco mais, ainda no texto sagrado, Gênesis 2, verso 4: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez os céus, a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Olha os propósitos de Deus, cuidados de Deus, atenção de Deus, enobrecimento do ser chamado homem, macho e fêmea. Não é só o homem macho não, fêmea também, chamado a posição correta aqui. Deus fazendo isso, e preparou o jardim. Na verdade, Deus preparou o jardim, preparou a terra, preparou o sistema solar, Deus preparou a galáxia, Deus preparou o universo para o homem. Olha que grandiosidade de Deus. E nós tão pequenos na dimensão, mas o propósito é grande: representar o Criador. Dominai. Muito bem, estejamos atentos a isso. Uma pausa para uma colocação. Aqui no verso 5 diz que Deus não tinha feito chover sobre a terra. Observe que não há planta, não tinha brotado. Deus ainda não havia homem para lavrar a terra. Então, antes do homem ser criado, não chovia sobre a terra. Muitos dizem que não chovia até o dia do dilúvio. Cuidado, nós estamos estendendo. Enquanto o homem não foi feito, não havia chuva. Está claro isso? Quando é que começou a chover? Não sei, a palavra não diz, mas aqui coloca bem claro para nós no verso 5: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então a chuva não seria para o dilúvio, a chuva seria para regar o que Adão plantasse. Adão não plantou nada, não veio chuva sobre a terra, e nem tinha nada brotado ainda. Mas vamos imaginar agora Adão passando e plantando sementes, que Deus fez vir no tempo certo. Aí Deus lá do céu mandando a chuva no tempo certo. Quando começou? Não sei. E seria já a lição para Adão. Ele pode trabalhar, ele pode escolher a semente que ele quer plantar, o local que quer plantar, e etc. Mas quem vai dar crescimento é Deus. Continua Deus sendo o Senhor absoluto sobre tudo.
abençoando até a obra das mãos de Adão. Continuando no verso 15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E continuando no verso 19: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria, e isso foi seu nome. Resumindo o texto que já lemos outra vez. Verso 20: e Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. É Deus destacando que o homem estava praticamente só, nada lhe era semelhante, nada lhe era afim, dominando sobre coisas, mas ele mesmo parece que faltava alguma coisa. E é a consequência depois que vamos estudar, Deus fazendo a mulher. Na continuidade, nesse tópico segundo, seu lugar no propósito de Deus, um subtópico, criado à imagem e semelhança de Deus. Outro aspecto singular na criação do ser humano e que lança muita luz sobre o seu lugar nos planos divinos é o fato de ser ele a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus, o que é lembrado mesmo após a queda. Mesmo após a queda, repete essa palavra, a imagem e semelhança de Deus. Isso se refere não apenas à sua condição original, na qual fora criado moralmente reto, ou seja, em harmonia com a justiça, santidade, justiça, bondade e amor de Deus, mas também aponta para o propósito supremo da sua existência: ser semelhante a Deus. O homem foi criado para ter comunhão consciente com Deus, devendo empregar suas faculdades únicas, vontade, intelecto, emoções, para buscar, conhecer e amar o seu Criador, criado à imagem e semelhança de Deus. Observe bem, foi o início, a imagem e semelhança de Deus. Pecou, parece que perdeu a imagem e semelhança de Deus, mas o propósito de Deus não mudou. Até o homem caído está sendo trabalhado para ser a imagem e semelhança de Deus. Observe esse particular, por favor. O propósito de Deus não mudou. O homem estava bom, bem, feliz no jardim do Éden antes da queda, e depois que caiu, o propósito de Deus continuou. Você coloca o meu objetivo, declaro que é para você ser a imagem e semelhança do Criador. Toda a humanidade perdida, tá? Todo perdido. Não tem nada a imagem e semelhança de Deus? Parece que não tem mesmo. Mas entretanto o propósito de Deus continua. O propósito de Deus para todo ser vivente, homem, macho e fêmea, é ser semelhante à imagem de Deus. O homem cai, o homem levanta, torna a cair, torna a levantar, e vai o seu ciclo de altos e baixos, mas o propósito de Deus continua, enquanto não cessa sobre ele a misericórdia de Deus. Está sendo chamado para ser a semelhança e imagem de Deus. Então observe, irmãos, Deus não se abala com nada não. Adão caiu, Eva pecou, e sei lá o que mais que aconteceu na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Deus continua ainda chamando. Seu propósito permanece, e a declaração máxima, vamos ver, né? É Cristo Jesus. Vendo assim mais alguns textos bíblicos, em Gênesis 9, verso 6: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Isso aqui é depois do dilúvio. Depois do dilúvio, Deus continua dizendo: o homem é minha imagem e semelhança. Mas não devia parecer muito não. Aliás, naquele tempo acho que dava para parecer um pouquinho, porque era só Noé, sua esposa, e os seus 3 filhos, suas esposas, achados justos naquela geração. Se muitos perderam, entretanto o propósito de Deus continuou. Imagem e semelhança de Deus. Atente para isso. Eclesiastes 7:29: vede isto, tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez tudo perfeito. Por isso que eu acho que
O leite continua sendo leite mesmo, a vaca não mudou nada. Eu acho que ela viu que não tinha mais jeito de melhorar o que Deus já tinha feito, ficou quietinho no propósito de Deus. Assim a abelha, assim o bicho da seda e assim por diante. Ninguém mudou nada, só o homem que ultrapassou os limites de uma verdade quando quer fazer diferente do que Deus já tem estabelecido. Aí pronto, confusão para ele. Em Atos capítulo 17, verso 26, 27. E de um só, Paulo diz, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus fez o homem, parece distante, mas não está distante. Ele está aqui querendo que o homem o alcance, o ache. Buscai ao Senhor. E tem outras palavras como Oséias, né? Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Mas muitos não estão interessados, aí não vão achar Deus mesmo, e passam pela vida desnorteados, sem objetivo. E o plano, propósito, objetivo de Deus é tão nobre, e perdem. Malaquias capítulo 2, verso 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Macho e fêmea iguais, não tem nenhuma desigualdade. O homem e as ideologias humanas que ficam complicando as coisas e distorcendo, e numa rebeldia contra o Criador. Então, irmãs, atentem para essa ideologia que está por aí, de emancipação, liberdade, e tornam-se escravas das ideologias e da corrupção que está no mundo. É melhor ficar quietinho no que Deus fez. Portanto, sejamos atentos. Deus chama até atenção para a questão do casamento. Divórcio não está no projeto de Deus, não é propósito de Deus. Aqueles que Ele criou, macho e fêmea, um sendo parte do outro, os dois sendo uma só carne, não é para ser mudado. Então, tudo isso que estão vendo por aí está errado. E como é que vai ficar? Bom, no juízo de Deus não passa. Vamos ficar certo disso. Ou acertamos agora, Deus vai nos dirigir a que fazer e no tempo certo, ou então não passa no juízo de Deus, porque Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Precisamos estar atentos a isso. E as instituições religiosas estão aceitando, não estão achando como frear. Está faltando palavra de Deus e graça para segurar e colocar a posição correta. Não acham um argumento e mais fácil ceder e deixar a enxurrada levar. Então, mas nós não podemos ficar nisso, temos que escapar, e é pelo conhecimento da palavra de Deus. Continuando nossa lição, agora um terceiro parágrafo, um terceiro subtópico. Neste desenvolvimento, seu lugar no propósito de Deus, tópico 2, subtópico 3, Cristo Jesus, a cabeça do homem. Aí está, tirando o material de classe, podemos assim dizer: assim a doutrina sobre o dever, repito, assim a doutrina sobre o homem deve nos levar à compreensão do supremo propósito de Deus. E isso alcançaremos se considerarmos primeiro que Jesus é o segundo homem, ou o último Adão, em distinção ao primeiro. O primeiro não alcançou o elevado alvo da sua existência, ao passo que, no segundo, a divindade habita em perfeita harmonia com a sua forma ou condição humana, assumida na encarnação. Por isso Deus o exaltou, fazendo herdar todas as coisas, e isso inclui
inclui o próprio ser humano. Todos os demais homens ou fracassam por estar identificados com o primeiro homem, Adão, ou são identificados com Cristo, o homem perfeito. Isto resulta na aplicação da virtude da sua vida ao caráter, aperfeiçoando progressivamente a verdadeira imagem divina nos salvos. Então, outra vez aí está. É interessante isso, Deus criar um Adão e vem a geração dos homens, dos moradores da terra, que infelizmente caíram. Mas estava na compreensão de Deus, na sua presciência. Mas o projeto, na verdade, é Cristo Jesus, homem, no qual todos temos modelo perfeito e aperfeiçoado, e ainda em aperfeiçoação, para chegarmos ao propósito, imagem e semelhança de Deus. Isso nós precisamos compreender. Então não foi um erro de Adão e Eva que Deus teve que arrumar um jeitinho. Não, Deus sabia que não ia dar certo. O homem em si mesmo é criatura, mas Deus em si mesmo se desdobra, vamos dizer assim, e apresenta Jesus, que é a origem de um homem, sim, a imagem e semelhança de Deus. Quem quer ir para o céu, quem quer ser igual a Deus, macho ou fêmea, olha para Jesus e acompanhe-o, siga a Ele, obedeça as suas palavras. Pronto, vai ser igual a Deus, sendo inicialmente homem, pó. Observe bem isso. Então, o padrão é Jesus, a origem é Jesus. Aí, essa ideia de que Jesus é a cabeça, é o principal, é o fundamento, a base de tudo, para nós, seres humanos, machos e fêmeas, podemos chegar a Deus. Por isso que Jesus depois vai dizer que Ele é a porta, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então deixa de ser seguidor do Adão terreno apenas, e vamos ser o seguidor do Adão, chamado segundo, o último, Cristo Jesus. Esse é o padrão correto para todo ser humano chegar a ser igual a Deus. Observe que Satanás sempre planejou ser igual a Deus. Se ele ficasse quietinho no seu cantinho, ou na sua posição elevada onde Deus colocou, no final da história ele seria igual e semelhante a Deus, mas quis ser antes do tempo e do seu jeito, falhou. Todo ser humano que quer desenvolver, ser igual a Deus nos seus padrões, no padrão de alguma ideologia, falha. Mas o Evangelho de Cristo Jesus é a porta aberta por Deus, o caminho, vamos dizer assim, aberto também por Deus, para nós chegarmos a Ele. Deus não nos afasta, Deus nos atrai, só que tem um caminho certo, o modo certo. E vamos estar atentos, que tem também o tempo, porque a palavra de hoje: se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Continuando em Coríntios 15, falando ainda deste Adão, verso 45 a 48, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Qual plano nós queremos? Terrestre, acaba aqui. Celestial melhor. Aí o modelo é Jesus, a base, fundamento é Jesus, caminho, porta é Jesus. Pronto. Não mudou nada do propósito de Deus declarado, não precisa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O desdobramento vai acontecendo através dos séculos e milênios, para Jesus ser colocado finalmente como modelo. Aqui eu quero colocar um parênteses. Na verdade, o Espírito de Deus sempre atuou no mundo, irmãos, em toda a criatura. Aqueles que buscavam a Deus, que davam crédito às palavras de Deus, no nível e tempo que eles viveram, vão ser salvos, por crerem e procurarem o processo de Deus. Estão me entendendo?
Agora nós somos salvos pelo projeto e modelo já colocado por Deus em Cristo Jesus. Uns são salvos por crer naquele que viria, Jesus, e outros são salvos porque creem naquele que já veio. Vamos entender isso. Tem muita gente que achou que Deus perdeu aquela turma, ou então tem que ter uma salvação especial para lá. Não, cada um teve no seu tempo as oportunidades. Noé foi um pregador da justiça, mas na arca só entrou a sua família, mas ele falou para todos. Continuando, João capítulo 1 verso 14, a expressão máxima, o mistério de Deus revelado, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora sim está aí o Adão, modelo e salvação para todos. João 14:8, aquela conversa, aquele diálogo de Jesus com Filipe. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não vês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Muita gente costuma separar Jesus de Deus, o Pai. Meu Deus, vamos parar com isso, irmãos. Pode ser que a gente não entenda muito bem, mas não podemos ficar separando. Está claro? É uma unidade. E quem tem entendimento para dizer aqui é Jesus, aqui é o Pai? Ninguém entende nada. Mas uma coisa já está declarada: é um. Há uma unidade, e não duplicidade, nem triunidade, nem quatro, nem cinco, nem multiplicidade em Deus. Todos são chamados a uma unidade: o Pai, Jesus e todo ser criado à sua imagem e semelhança. São chamados para serem um. Sede um, como eu e o Pai somos um. Vós em mim e eu no Pai. Acabou. Para de discussão daquilo que a Bíblia não diz, se já está afirmado que Ele é um. E aí cessaria muito problema doutrinário nessa divergência entre os homens. Filipenses 2:5, o plano máximo ainda revelado: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Projeto da redenção totalmente colocado aí por Paulo nessas poucas palavras. E finalmente, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, autoridade máxima, Jesus, e nós, guardados por ele e aperfeiçoados por ele, ou até mesmo nele. Vamos entender bem essas colocações de como tudo está encerrado em Cristo Jesus, e nós atingimos o propósito de Deus nele, em Jesus. Fora de Jesus, estamos fora do grande propósito de Deus para com o homem. O homem, o homem, ser humano, macho e fêmea. Continuando um pouco mais, indo para o terceiro tópico, sua condição antes da queda. Estamos estudando grandes doutrinas da Bíblia, e a lição 4 diz, ou tem o título, a doutrina sobre o homem.
Falamos verdadeiramente em resumo, mas aqui está o início, uma base, e podemos aprender mais continuando a estudar as Escrituras nesse tema. E o tópico 3, sua condição antes da queda. Vejamos, portanto, este novo tópico, sua condição antes da queda. O primeiro subtópico, sua felicidade. As condições em que o homem fora criado e estabelecido por Deus foram totalmente favoráveis à sua perfeita felicidade. Sua habitação era um jardim plantado pelo próprio Deus no Éden, onde Adão podia desfrutar de todo tipo de beleza natural e de variedade de árvores frutíferas. Sua ocupação era lavrar e cuidar do que Deus já havia preparado para cumprir o mandato divino de frutificar e dominar a terra. Foi presenteado com uma companheira que lhe complementava ou completava. Por último, a árvore da vida, no meio do jardim, era o sinal claro do interesse e da boa vontade do Criador em tornar perpétua para eles aquela felicidade. Imagine, irmãos, não tem hotel nenhum de 7.000 estrelas ou 1 milhão de estrelas que possa comparar com a habitação de Deus. Não fazia frio, não fazia calor, temperatura ideal, não tinha pernilongo dengoso, nem que não fosse dengoso. Oh, que coisa equilibrada, paraíso. Não sei imaginar. Não sabe imaginar como deveria ser delicioso morar ali? Depois com mais uma companheira que enchia os olhos do Adão e vice-versa. Pronto. Vamos, só para entender no modo e, vamos dizer assim, no nível humano, é uma coisa excelente. Hoje o pessoal diz que tem ilhas paradisíacas. Eu acho que diante do Jardim do Éden ficou para trás. Tem comparação. Muitas fazendas bonitas em Minas Gerais, a goiaba já tinha bicho. Então não dá para comparar com o paraíso. O mundo perdeu muito, irmãos. Perdeu muito. Demais. Aí está a situação do clima e outras coisas, para a gente entender que nós estamos indo de mal a pior. E se alguém não entendeu isso ainda, é só estudar a estrutura da Terra. A Terra já está trincada em muitas partes. Ou seja, o planeta Terra, nossa habitação, já não é mais aquilo lá do Jardim do Éden, não. Está cheio de rachaduras, em perigo de sair o vulcão para um lugar que você nem imagina. Ou então de um pedaço desse da crosta terrestre afundar de vez no magma. Aí pronto. Um mergulho no magma acaba com uma ilha, um continente e todos os seus habitantes. Por que teve tsunami? É porque está quebrada a crosta da terra. E pum! Choques entre as partes quebradas, ou vazamento do magma por algum delas, vem os desastres. O mundo de hoje já está ferido, doente. Planeta Terra está não posso dizer que está na UTI porque não tem processo de melhora, mas está largado no canto à mercê do que vai acontecer, sem nenhuma chance de ser melhorado. Já está chegando o tempo do fim. O propósito de Deus completar o número dos que hão de ser salvos. Vamos continuar um pouco mais, passando para um novo parágrafo, um novo subtópico. Se o tópico é a sua condição antes da queda, temos o subtópico sua inocência e simplicidade.
É certo que o primeiro casal não partilhava de qualquer senso de culpa, malícia ou inclinação pelo mal. Foram criados retos e estão incluídos na declaração de Deus de que tudo quanto tinha feito era muito bom. Era muito bom o que Deus tinha feito, ou seja, adequado para o seu santo propósito. Do outro lado, as Escrituras sugerem certa simplicidade de entendimento no primeiro casal, que não lhes permitiu valorizar o bem de que desfrutavam e rejeitar o mal, quando este lhes foi apresentado de fora. Isto será assunto em próxima lição. No momento, queremos apenas destacar que, embora sem culpa, Adão e Eva não eram perfeitos em entendimento. Não eram perfeitos em entendimento. Interessante nós observarmos, Deus foi criando coisas e coisas, e ao final de cada etapa da criação, Deus diz que era bom. Está bom. Mas quando o homem é feito, aí o negócio ficou agradável aos olhos de Deus, e Deus, em satisfação, disse: agora sim, está muito bom. Ou seja, o propósito de Deus foi completo no homem que Deus criou. Mas essa inocência e simplicidade é que viria a ser trabalhada aos poucos. A queda do homem que nós vamos ver era plano de Deus, um processo dele aprender o bem e o mal. Mas em sequência Deus chama Adão e dizendo: viu? Já experimentou o mal? Pois é, começa por aí, mas você vai ainda passar por muitas coisas. Mas Deus sempre acompanhou o homem no seu projeto de aperfeiçoá-lo. Agora ele já estava conhecendo o mal, ia conhecer ainda um bem maior, as misericórdias e o grande amor de Deus, que não muda, ainda que o homem falha. O propósito de Deus continuava: fazer o homem a sua imagem e semelhança. Portanto, estejamos atentos a isso. E um verso para falar sobre a simplicidade, falta de entendimento, é coisa que estava iniciando, Deus estava começando a trabalhar. Precisamos entender desse jeito, fazia parte do projeto de Deus. Era o homem não ter esse entendimento inicial. É quando a palavra no verso 25 diz: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, de alguma forma faltava-lhes algo. Faltava-lhes o quê? Deixa eu ler outra vez. Ambos estavam nus. Faltava cobertura. O que mais? Estavam simples demais, não se entendiam, não compreendiam o seu próprio estado. Esse verso pouco é falado, né? Mas vamos colocar no nível certo. Falta de entendimento. Não sabiam separar bem e mal, certo e errado. Tudo estava muito bom dado a eles, mas começava a lição agora: aprender o bem e o mal. E segue-se todos os assuntos. Atentem que quando Deus fez aves, fez animais, peixes, parece que todos eles estão bem vestidos. Só o homem que Deus não deu um jeitinho de nascer alguma coisa aí, né, cobrindo a sua nudez. O homem continua nascendo nu e permanece nu espiritualmente. Precisa ser coberto. Estou falando em níveis espirituais. Precisa ser coberto. Ainda não tem entendimento. Depois vem as justiças de Cristo Jesus, nos são dadas como cobertura ideal. Linho fino, branco, resplandecente. Nível espiritual. Que Deus nos ajude a compreender melhor isso. Assim, continuando, um terceiro parágrafo e também um terceiro subtítulo: sua prova. Nesse tópico, sua condição antes da queda, no tempo bom de felicidade que ele desfrutava, vem a prova. Se todas as ordens de Deus até aqui são mais propriamente determinações sobre a condição natural do ser humano, o mandamento: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás,
encerra a possibilidade de transgressão, e esta implica em sanção, pena. Por isso, ou por aqui, fica evidente que o homem ainda estava sob prova de fidelidade ou obediência, podendo ser aprovado ou reprovado. E a firme obediência a este mandamento dependia exatamente do que lhes faltava: desenvolvimento ou discernimento do bem e do mal, compreensão do bem e do mal, que de uma forma ou de outra, logo eles teriam conhecimentos, ficasse no projeto de Deus inicial. Mas vamos recuar. Eles foram feitos para cair. Era o início do processo de aprendizagem. Por isso, vamos entender, a criança na vida natural vai aprendendo as coisas sofrendo. Aprende a gatinhar e dá com as cabeçadinhas no chão de vez em quando. Às vezes até quebra dente. Vai aprender a caminhar e tropeça, e já lá vai outra ferida. Mas tudo isso parece que Deus fez como que renovável. Ele vai aprendendo certo, errado, pode, não pode, na sua natureza humana. Agora coloque nisso também, irmãos, que Deus está trabalhando na natureza espiritual. Ele vai aprendendo certo, errado nas coisas de Deus. Toda vez que ele der mais atenção à palavra de Deus que Deus mandou, é vamos dizer, um progresso rápido. Toda vez que ele falha, volta a estaca zero, vão de novo. Que nem no quartel conosco era assim. A gente tinha um projeto para alcançar de uma tarefa e começava, e vai indo, errou, começa de novo. Enquanto não vencesse aquela etapa, ia repetindo. Mas um dia, de tanto apanhar, de tanto exercitar, consegue. E de certa forma Deus estava projetando, perdoa minhas fracas palavras, que o homem caísse. Por isso ele deu a lei, que depois em Romanos 7 vai falar: a lei é boa, é santa, mas fez cobiçar, e pela cobiça cair. Mas aí vem a palavra: Deus encerrou tudo debaixo da transgressão, para com todos usar de misericórdia. Aí vai o projeto de Deus, que Deus pode abrir melhor nosso entendimento e entender indagações que a mente humana sempre está perguntando: mas por que Eva teve que fazer isso? Por quê? Descansa, estamos numa aprendizagem. Deus não mudou o propósito, quer nos colocar à sua imagem e semelhança. Você já está? Ótimo. Agora, se já está, pode ser que Deus vai te recolher logo, porque já alcançou o objetivo. O que vai ficar fazendo aqui? Porque o projeto nosso, na verdade, é esse: chegarmos à estatura de varão perfeito. E o texto bíblico último que estou querendo apontar é em 2 Coríntios capítulo 11 e verso 3: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que quer dizer isso? Não vão culpar Eva, não, é um modelo para nós. Não vamos nos deixar ser enganados de forma nenhuma, porque o processo repete. Você irmão, você irmã, somos a Eva da atualidade. Estamos no processo, agora já aprendemos. Se der ouvido ao mal, ao inimigo de Deus, ao projeto contrário de Deus, a ideologia contrárias a Deus que estão por aí, queda. Na misericórdia de Deus, eu sei, volta de novo a estaca zero. Mas até quando? Até quando? Não vamos endurecer os nossos corações. Assim, terminando o nosso assunto, tendo passado por estas passagens de desenvolvimento, ou nossos tópicos, chegamos à conclusão, umas poucas palavras. Ao contrário das filosofias humanistas, a doutrina bíblica sobre o homem não o exalta por algo que possua ou faça de si mesmo. Ela mostra que ele é uma peça importante no arcabouço dos decretos de Deus, ou propósito, e que a sua felicidade está em reconhecer
aquele que o criou, bem como a bondade, o amor e a misericórdia com que foi honrado por ele no seu grandioso propósito. Propósito, plano de Deus no qual nós devemos nos encaixar. Aí está a perfeição. É voltar ao Criador, voltar ao manual da criação e saber para que Deus quer, como é que eu funciono, como que Ele projetou que eu vinha a funcionar. Pronto, aí vamos por caminhos retos e diretos para a salvação. E a palavra que nós temos de Salomão é que nós poderíamos até correr e não vamos tropeçar se o manual for obedecido, seguido à risca. Enfim, tendo colocado esse assunto de conclusão, que está no nosso material de classe, vamos à frente, lembrando que passamos por esse esboço, com esses tópicos: a origem e natureza humana, seu lugar no propósito de Deus, sua condição antes da queda. E, textual, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus chama machos e fêmeas na face da terra, porque esta é a sua obra e a sua criação, ninguém muda, ainda que as ideologias queiram perturbar e deturpar. Macho e fêmea Deus os criou, e todos, macho e fêmea, para serem a sua imagem e semelhança. Este é o homem, projeto de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.